Vamos. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui em nome do Prate Ensino, dando boas-vindas a todos e todas. E essa noite vai ser um show. O professor Leandro Medeiros, ele não ensina, ele brilha, né? Como eu gosto de dizer. A gente aprende muito com o Leandro. E a gente não se cansa de ouvir, né, Leandro? Uma coisa legal do professor que gosta do que faz é isso, né? Cada hora que ele dá uma matéria, tem novidade, a gente vai aprendendo. Então, no nome do Prate Ensino, sou a professora Cláudia Cople, aqui hoje representando o Prate Ensino, que é na nossa pós de fitoterapia. Nós vamos estar fazendo o evento do nosso webinar, que é fitoterapia na insônia. E hoje, né, Leandro, um tema tão relevante. Quem é que não está com problema de insônia atualmente, né? É verdade, é uma coisa muito frequente. E tem até estudos mais recentes mostrando coisas até um pouco mais preocupantes, porque parece que a gente desaprendeu a fazer o básico na vida, né? É comer, dormir e, e até se divertir. Essa é uma coisa interessante da vida moderna, né? E isso acaba impactando significativamente aí sobre a qualidade do sono, sem dúvida nenhuma. Fora que tem demais fatores ambientais, sociais, né? Os determinantes sociais e ambientais que vão gerando um ambiente talvez um pouco mais estressor, um pouco mais ansiogênico. Então, isso acaba realmente influenciando sobre a nossa qualidade do sono, sem dúvida nenhuma. Não, e sem um sono adequado, a gente já tem vários trabalhos que mostram, né, o impacto direto na questão metabólica, o impacto direto na fisiologia humana. Então, a gente sabe que é relevante esse estudo, né? A gente brinca e tal, mas hoje eu vejo amigas que estão trocando praticamente o dia pela noite, e a gente está vendo esse processo, e eu acho que agravou muito com a pandemia, né? Então, a gente está vendo que esse processo está vindo. Mas, assim, é um tema que eu acho que a gente está ávido por poder entender como é que a fitoterapia pode estar contribuindo para a melhoria da qualidade do sono e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de saúde de todos nós, né? Uhum, sem dúvida nenhuma. Pois é, eu estou muito feliz pelo convite. Na verdade, assim, o convite, inclusive, da empresa, né, do Prate Ensino, convidando para tocar esse projeto da pós-graduação com vocês, que são pessoas queridas que eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu conheci a Claudinha ano passado, né, Claudinha? Foi no Rio, né, durante algumas aulas. Isso. Eu fui aluna por isso que eu posso falar que eu sou super suspeita, gente. Eu já tinha ouvido falar muito do professor Leandro Medeiros, e aí há 3 anos eu comecei a estudar fitoterapia. Na verdade, o Leandro, eu resgatei isso da época do doutorado. Em 2000 eu comecei a estudar fitoterapia, mas devido a eu não conseguir conciliar o doutorado com o estudo da fito, eu acabei ficando como curiosa e acabei me dedicando para o doutorado. E aí eu já estava, há uns 3 anos eu comecei a estudar e tudo, e eu tinha ouvido falar muito no teu nome. Eu falei, não, gente, eu tenho que fazer o curso do Leandro. Eu tive a felicidade de ser aluna do Leandro no curso do Rio, aqui do Rio, e a gente aprende muito contigo. Eu acho que, assim, eu gosto de ver uma visão, eu particularmente não gosto de fórmula pronta, sabe, Leandro? Eu gosto de desenvolver o pensamento e aplicação do fitoterápico. Eu acho que essa questão que a gente vê hoje muito, né? Toma isso como se fosse, toma um determinado fito porque faz bem. Será que ele faz? O estudo hoje que eu estava lendo sobre Camellia sinensis, né? Já tem aquele boom todo da camélia, hoje já se questiona a questão da dose, né? Então, assim, e o Leandro, o bom que eu gostei, me identifiquei muito com a tua didática, que você leva a gente a entender e a prescrever sabendo as limitações, sabendo ter esse olhar mais acurado, né, no uso racional mesmo dos fitos. Então, assim, eu fico muito feliz da questão da pós-graduação. Eu falo assim, representando o Prate Ensino hoje, a gente ter você como coordenador para a gente conseguir
fazer com que os alunos entendam por que, primeiro que se vale a pena prescrever, né? Quando prescrever, como prescrever e o uso dessa prescrição. Então, assim, a gente fica muito feliz. Eu acho que, como aluna eterna do Leandro, a gente pode dizer isso. Né? Então, nós já estamos com 23 participantes e vamos honrar aqui os que chegaram na hora, né? Sem dúvida. Eu acho que é importante a pontualidade. E, aliás, eu queria mandar uma boa noite aí para todas e todos. Eu acabei entrando sem desejar, mas fica aí a minha saudação e o agradecimento também por vocês estarem aqui hoje contribuindo com mais uma edição do FitoWeb, né? Que é essa série de webinários que nós decidimos fazer em decorrência do momento em que a gente vive, né? A ideia é contribuir realmente com a formação de saberes na fitoterapia, e é uma forma, né, moderna, inovadora por conta do momento em que a gente está, né? E com temas que também são relevantes, né? Não apenas para a formação profissional de vocês e fazer alguma atualização. Essa é a minha expectativa, né? Que vocês que talvez já estejam praticando, já estejam realizando o manejo da insônia, para fazer uma reflexão, fazer algumas avaliações, né? Ver o que pode ser colocado aí como complemento, mas especialmente para quem vai começar, que acho que vale a pena abrir os olhos especialmente para o processo clínico, que é uma coisa que eu venho insistindo bastante, assim, porque quando a gente fala de fitoterapia, né, Cláudio, a gente fica muito focado assim na questão do produto. E na verdade, a gente precisa lembrar que antes mesmo até de pensar sobre manejar um determinado produto, o produto A, B, C ou D, ou se você vai misturar todo mundo junto, mas é muito mais importante você saber fazer uma boa avaliação, identificar quais são os objetivos, as metas, as estratégias a serem adotadas, que daí fica uma coisa mais lógica, né? Você assume um processo, um raciocínio clínico terapêutico, né, adequado para minimizar as incertezas do tratamento, obter mais êxito. Então, essa é a ideia central, pelo menos, dessa minha exposição de hoje. Então, vamos lá, né? Vamos, é só dar um recado aqui. O pessoal Claro. podem anotar suas dúvidas, podem colocar aqui no chat. No final, eu acho que nós vamos deixar um espaço para tirar essas dúvidas e estar discutindo, tá? Gente, não perca a oportunidade. Isso aí é um momento ímpar da gente poder estar fazendo essa troca, né? Perfeito. Tá bom? Tem até um botão aí que vocês podem ver na barra inferior aqui do Zoom, pessoal, que tem a letra Q e A, né? Quarter and Answers, perguntas e respostas, enfim. Então, vocês podem clicar aí só para vocês entenderem como é que funciona. Vocês podem fazer perguntas por aí, porque vai ficar o registro. Porque no chat, às vezes, a gente pode perder um pouco, mas aí a Claudinha pode ver depois essa parte e ela gerencia. Perfeito, muito bom. Eu vou fazer uma coisa meio diferentona aqui, não vou ficar centrado em slide, não. Eu vou abrir o quadro branco, eu estava com tanta saudade do quadro branco que eu acabei comprando uma mesa digitalizadora para mim. Pois é, enfim, o professor na quarentena. Mas então, a gente vai aprendendo, né? Vai trocando. Muito legal. Eu vou fechar para poder dar destaque para você, tá bom? Mas estou aqui tomando conta das perguntas. Tá ótimo. Maravilha. Eu vou então compartilhar com vocês aqui agora uma parte dos meus... uma parte de uns slides que eu já uso há um tempo. É uma aula que eu já tenho pronta. Deixa eu fechar aqui. Agora sim. É uma aula que eu tenho já pronta. Eu acabei de fazer uma atualização nela, inclusive. E aí eu quero discutir com vocês primeiro a insônia em si, tá certo? E aí o que acontece? Para poder classificar a insônia, eu acho que vale muito a pena a gente partir para as definições iniciais. Considero isso super importante. E a definição mais recente, né, da insônia é como um distúrbio do sono que é caracterizado pela dificuldade subjetiva, né, em adormecer ou permanecer dormindo, mesmo com uma oportunidade adequada, né, em condições adequadas, um bom colchão, bom travesseiro, silêncio, tudo aquilo que
remonta, né, o que nós chamamos de higiene do sono, mas que resulta, assim mesmo, em comprometimento diurno, tá? E precisa impactar sobre como você permanece durante o dia, né? Claro, atribuindo aqui a um ritmo normal, né? Digamos assim, natural. Eu posso até chamar desse jeito porque nós somos realmente biologicamente programados para dormir quando anoitece e acordar quando acorda, né? Dado o que nós chamamos de ritmo circadiano, que impacta essa questão da iluminação do ambiente, impacta diretamente sobre a forma como os nossos hormônios que regulam essa função são liberados e agem, né? Então, é isso. Mas claro que existem situações em que a gente precisa fugir um pouco dessa situação natural, normal, eu diria, e às vezes, né, plantões noturnos, viagens, pessoas que trabalham efetivamente na noite, né, músicos, artistas. Então, essa é uma situação que, claro, deve ser compreendida de uma forma um pouco mais cuidadosa, mas é isso. Essa é a questão é como a gente caracteriza a insônia, tá certo? Bom, e aí agora a gente vai ver os tipos de insônia, né, segundo essa sociedade, né, que é a Classificação Internacional de Desordens do Sono. A partir desse trabalho de 2012, então, houve uma atualização trazendo, portanto, essa forma de analisar a insônia, que tem a forma de curto prazo, né? Isso, claro, é estabelecido a partir de um padrão temporal. Então, curto prazo é aquela que não dura 3 meses. A forma crônica é aquela que tem um episódio de mais de 3 vezes por semana por pelo menos 3 meses. Tá? Então, tem que ter esse padrão temporal trimestral aí, pelo menos, tá certo? Com esses episódios que acontecem pelo menos 3 vezes por semana e que não estejam necessariamente relacionados a uma oportunidade inadequada, né, para dormir. Ou seja, condições adequadas para você dormir ou associado a outro tipo de distúrbio do sono. Porque existem vários tipos de distúrbios do sono, a insônia é uma delas. E outra seria aquela que não atende aos critérios da crônica e também essa de curto prazo, tá bom? Então, o padrão temporal é uma forma da gente poder fazer esse tipo de avaliação. Vale lembrar que ela é mais comum em idosos, é a forma mais comum de distúrbio do sono. Como eu falei, existem outras formas, né, de distúrbio do sono que podem impactar também sobre a qualidade do sono, obviamente, mas sobre a qualidade de vida, sobre outras comorbidades que podem surgir. E a gente sabe que, do ponto de vista epidemiológico, há uma grande variabilidade aí nos dados, né? Isso vai depender de onde você está vendo esse recorte, mas estima-se dados internacionais, né, estimam uma prevalência relatada ao longo da vida em 35% a 50%, uma incidência anual de sintomas de insônia observado também no cenário internacional de 30% a 7%, a anual, né, para transtornos de insônia, obviamente com transtorno já sendo uma coisa mais grave, né, então é normal que a incidência e a prevalência estejam mais baixas nesse caso, em 7,4%, lembrando que prevalência é o número de casos em um determinado momento, né, no recorte ali uma fotografia, que é o que nós chamamos de recorte transversal, e a incidência que requer o acompanhamento ao longo do tempo, né, porque ela tem o propósito de avaliar o número de novos casos e não o número de casos existentes em um determinado momento. E aí, isso varia bastante também por conta dos próprios critérios diagnósticos que são estabelecidos, são distintos muitas vezes, e isso pode... bom, se você está seguindo, por exemplo, o DSM-5, né? Então, isso pode chegar aí a mais ou menos 6,6%. E se for baseado na classificação internacional de distúrbio do sono, aquela que eu mencionei anteriormente, de 15,7%. A DSM-5 passa a ser um pouco mais criteriosa, mas, enfim. E a prevalência, né, para o Brasil, especialmente, aí, segundo um trabalho de 2009, mostrou que essa prevalência ela está aí, em média em 36,7% em pessoas com mais de 60 anos de idade, né, que tem baixo nível socioeconômico. E, nesse caso, os determinantes sociais são muito importantes para a gente compreender, né, os fatores de risco relacionados à insônia. Então, vamos a eles. Então, idosos. O sexo feminino também é atribuído como um fator de risco, né? Um determinante, não posso dizer necessariamente
Aliás, eu não posso dizer que é um determinante biológico, é muito mais um determinante social em decorrência das situações ao qual a mulher está submetida, né? Isso acaba levando um pouco mais, infelizmente, a mais probabilidade de se ter insônia do que homens. O trabalho em regime de turnos, na baixa condição socioeconômica, o estado matrimonial, e nesse caso aí, a gente não fala do casamento em si, mas se você está divorciado ou se você está separado, tá? Está casado, aparentemente, não é um fator de risco. Mas se você se divorcia, né, o processo do divórcio e a separação em si, isso pode levar a mais risco para a insônia. Indivíduos afro-americanos também, e também em decorrência dos determinantes sociais, a história pessoal ou familiar de insônia, os fatores genéticos, e aí parece que existe um gene realmente que esse sim é um determinante biológico, né, e que pode levar a problemas na proteína transportadora de serotonina, né, podendo impactar, por exemplo, sobre o ciclo da melatonina, que acaba tendo, sem dúvida nenhuma, um impacto sobre a qualidade do sono e a quantidade também. Além de doenças, como a gente pode destacar, e obviamente, né, ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial sistêmica, obesidade, apneia do sono e dores. Militares regressos de combates é fator de risco, né? São um grupo de risco, na verdade. O desemprego e fogachos, né? Na peri e na pós-menopausa. Também está bem relacionado com insônia. Quando a gente avalia a etiologia e a fisiopatologia, cabe destacar algumas questões, que essa etiologia da insônia ela envolve uma combinação de fatores genéticos, normalmente ambientais, comportamentais, psicológicos, que a gente viu no slide anterior e que acabam resultando em hiperexcitação. Então, não é uma questão somente biológica. É claro que, nesse caso, a fitoterapia vem para contribuir farmacologicamente para melhorar sintomas, né? A gente não vai resolver o problema. A resolução do problema vem a partir, na sua essência, né, digamos assim, se é que a gente pode falar em essência, mas ela vem para corrigir sintomas, basicamente, e para prover mais qualidade de vida. Essa é a ideia. E, frequentemente, né, é uma condição associada a comorbidades ou então a uso de alguns medicamentos, né? Uso excessivo ou até mesmo a falta de alguns deles, por conta de síndromes de abstinência. Bom, aqui eu vou basicamente dar uma passada mais rápida. Eu quero só mencionar para vocês que normalmente a insônia, enquanto distúrbio, ela coexiste com doenças. É provável que isso ocorra, tá? Então, nesse caso aí, alguns distúrbios do sono que podem provocar insônia, tá? Então, a gente tem primeiro ali distúrbios respiratórios relacionados ao sono. Aí nós temos a apneia obstrutiva do sono, que é a chamada AOS, e a apneia central do sono, que é a chamada ACS. Essas duas formas de apneia podem impactar muito sobre a qualidade do sono e também sobre a quantidade, né? Muito comum, inclusive, nesse caso, o sono intermitente. A síndrome das pernas inquietas e o distúrbio de movimento periódico dos membros, câimbras noturnas nas pernas, as parassonias, né? Aí a gente cita, por exemplo, o sonambulismo, bruxismo, por exemplo, transtorno de pesadelo e também distúrbios do sono de ritmo circadiano. Aí existem vários tipos, como a narcolepsia, questões relacionadas a fuso horário, síndrome da fase do sono atrasado e a insônia familiar, chamada de fatal, que são duas questões, que é uma questão de base genética e muito importante, que precisa ser identificada de forma precoce, tá? Condições psiquiátricas, como comorbidades, normalmente coexistem, né? Então, transtornos de humor, como bipolar, depressão, distimia. Transtornos de ansiedade, nas suas diversas formas. Transtornos psicóticos também. Distúrbios amnésicos, né? Relacionados, por exemplo, com demência, né? A demência senil, a demência de Alzheimer. Os transtornos de ajustamento, de personalidade, sintomas psiquiátricos relacionados a luto e também os transtornos referentes ao uso de substâncias. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho com mais detalhes, tá? Outras doenças que podem também coexistir, não necessariamente ali colocadas naqueles quadradinhos, naquelas classificações, né, em termos de origem, mas distúrbios neurológicos podem, não apenas psiquiátricos, né, mas neurológicos também, como enxaqueca, esclerose múltipla, Parkinson,
Condições pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica ou a própria asma, dor crônica, independente, né, se é de origem inflamatória ou não. Por exemplo, a artrite é uma doença que gera dor de origem inflamatória, né? Tem inflamação de fato, e fibromialgia que não se trata necessariamente de um quadro inflamatório. Distúrbios endócrinos também, refluxo gastroesofágico também é muito comum, e a insuficiência cardíaca congestiva. Mas tudo isso daí deve fazer parte da investigação durante a própria anamnese. Por isso que eu estou mencionando aqui, porque são pontos importantes que precisam ser tratados à medida em que você vai identificando esses fatores, tá? E o uso de medicamentos e substâncias. Aí a gente dá destaque, por exemplo, para antidepressivos, que algumas vezes podem aumentar a excitabilidade e diminuindo, portanto, a facilidade do relaxamento. O uso de substâncias estimulantes, como cafeína e a própria cocaína, né? Uma é lícita, a outra é ilícita, né? Obviamente. Mas existem outras substâncias que são também estimulantes, presentes muitas vezes em formulações pré-treino, que você às vezes não consegue identificar na formulação, porque são formulações importadas, e aí tem toda aquela ideia desses produtos entrarem no Brasil e terem problemas sanitários importantes, né? Não atendendo aos requisitos enquanto suplementos alimentares. Bom, isso aí é outra discussão também importante, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse momento. O uso de descongestionantes e antihistamínicos, nesse caso, os descongestionantes, eles têm uma ação estimulante no geral, são substâncias normalmente com atividade alfa-adrenérgica, substâncias que geram vasoconstrição nos capilares das fossas nasais, né? E isso leva, portanto, a um mecanismo vasocontrátil, mas alguns deles podem ter efeitos sistêmicos e isso pode levar a, inclusive, ação central. E aí, quando você fala de ação central, especialmente em receptores alfa-1, você tem aumento da excitabilidade. No caso dos antihistamínicos, não, porque antihistamínicos são medicamentos muito usados aí para manejo de alergias e alguns deles até como orexígenos, né, como um efeito colateral que você se aproveita, tipo a ciproheptadina, né, a buclisina. Mas é que o uso desses medicamentos antihistamínicos, que normalmente dão uma acalmada, eles promovem uma leve depressão central, isso é importante quando você passa a ter uma depressão central fora da hora, tipo, durante o dia, você fica sonolento durante o dia, não dorme à noite, e aí você passa a ter comprometimento diurno no dia seguinte. Isso pode ser um fator importante aí para desequilibrar o ritmo circadiano, tá? Analgésicos narcóticos, alguns medicamentos cardiovasculares, né, que podem aumentar a excitabilidade ou até reduzir, né, pode ser o excesso de uma coisa e o excesso de outra, excesso de excitação ou de inibição, né? Então, dependendo do timing, você pode ter impacto sobre a qualidade do sono. Medicamentos pulmonares, como albuterol, teofilina, que também tem efeito estimulante, esteroides, hormônios tireoidianos. O álcool, que tem é uma droga depressora, claro, né, mas muitas vezes é a própria ausência do uso do álcool que leva você a ficar mais excitado quando ocorre a abstinência, e isso pode impactar diretamente sobre a qualidade do sono, né? E também o uso do tabaco. Muito bem. Do ponto de vista fisiopatológico, porque a gente está falando aí de etiologia, né? Agora vamos falar de fisiopatologia. Vamos sair da origem, agora vamos pensar como que funciona mesmo biologicamente. Bom, os mecanismos fisiológicos subjacentes são desconhecidos, né? Mas normalmente essa insônia ela está muito atrelada a um quadro de hiperexcitação. Isso inclui esses fatores. Então, taxa metabólica do corpo elevada durante o sono e a vigília, o metabolismo da glicose cerebral também é elevado durante o sono e vigília, o aumento da atividade eletroencefalográfica, né, de alta frequência durante o sono sem o movimento rápido dos olhos, o cortisol também elevado, que é o nosso principal despertador, né? Então, a diferença entre levantar, acordar e despertar, né? Você primeiro acorda, você não está dormindo, você pode levantar da cama, sair da cama efetivamente e não ter despertado ainda, né? Você desperta quando você passa a ter um alcance de níveis mais elevados de cortisol, que usualmente, né, deve acontecer entre 6 e 8 da manhã, e quando está desregulado por algum motivo, alguma falha também na produção do cortisol ou na sua própria ação, isso pode também levar a
problemas durante o dia, né? Ou simplesmente quando você passa a ter cortisol mais elevado à noite também, durante o período inicial do sono. Isso é bastante comum. E um tônus parasimpático reduzido na variabilidade da frequência cardíaca, tá? Também isso pode estar associado, mas esse mecanismo ele não é tão bem claro, mas todos relacionados a um quadro de hiperexcitabilidade central. Então, quando a gente pensa em anamnese para insônia, é muito importante fazer toda essa investigação, levando em consideração ali na HM, né, que seria a história da medicação, embaixo, na história médica pregressa, a história familiar e social, avaliar tudo aquilo que foi colocado, né? Então, aquilo precisa ser identificado para você contribuir com a avaliação da insônia. E, claro, havendo sinais e sintomas de alerta, encaminhar para um especialista, tá? Quando você fala ali em queixa principal, normalmente vem como sintomas noturnos. O paciente ele apresenta isso como uma questão mais importante, né? Então, dificuldade de adormecer ou de permanecer dormindo, um sono não restaurador, e também apresenta sintomas diurnos, como fadiga, sonolência, ou cochilo durante o dia, ou alguma dificuldade cognitiva, ou alteração do humor, ou dificuldades interpessoais por conta das próprias alterações de humor, ou nas relações de trabalho que ficam prejudicadas, né, normalmente. E na história da doença atual, né, é importante utilizar questionários ou diários de sono para obter esse comportamento, né, do ciclo sono-vigília, né, e como que fica essa história do sono também. E eu vou falar um pouquinho sobre isso logo mais. Lembrando que esses questionários e diários de sono, que a gente chama, são instrumentos que devem ser validados no idioma, no caso português, eu vou apresentar um deles para vocês, e que possuem uma recomendação forte, né, por parte da Academia Americana de Medicina do Sono, tá certo? Então, vale muito a pena aplicar isso à prática clínica, independente se você é nutricionista, farmacêutico, médico, porque a gente está falando ali de um cuidado inicial, seria bem voltado para uma atenção primária, digamos assim, tá? Então, todos podem fazer, quando o paciente traz isso, né, como queixa principal, vale muito a pena fazer a aplicação desse questionário para entender mais ou menos como é que nós estamos. Antes de mesmo até de apresentar, espera aí que eu já passei um pouquinho, tive um problema aqui com o meu teclado, vamos lá, beleza. Então, esses questionários, essas ferramentas, né, normalmente elas são auto-aplicáveis, são registros de sono em casa mesmo, listas de verificação de sintomas muitas vezes estão presentes, dependendo do tipo de sintoma, de teste, né? Você pode também realizar teste de triagem psicológica, às vezes, né, por exemplo, se você observa pelo relato do paciente na sua história natural, a história da doença atual especialmente, alterações de humor ou sintomas de ansiedade ou de depressão, por exemplo, você também pode aplicar questionários que sejam mais voltados para isso, como é o caso do PHQ-7, do PHQ-9, perdão, se for para depressão, GAD-7, se for para ansiedade, tá? Então, isso também pode ser colocado, né, dentro da rotina clínica. E as entrevistas com parceiros de cama também são úteis para avaliar, é importante. Inclusive para pensar em outras coisas, tipo assim, ronco, né? Se a pessoa tem uma apneia obstrutiva do sono, muitas vezes, e também porque pode ser ali uma contraprova do que está efetivamente acontecendo, né? A pessoa, às vezes, não está no estado de consciência tão bom para fazer uma autoavaliação do sono. Então, parceiro de cama seria uma boa também. Essas ferramentas devem incluir métodos e técnicas, né, para identificar comorbidades médicas e psiquiátricas, né? A gente usa uma das mais utilizadas aqui no Brasil, a escala de sonolência de Epworth, que eu vou mostrar aqui para vocês. E esse diário de sono também pode ser utilizado, né, normalmente para um período de 2 semanas. E ele deve ser registrado antes e durante o curso do tratamento ativo, tá? Mas aí eu vou falar agora de forma mais focada, porque tem muita coisa mesmo, são vários testes diferentes. Então, qual utilizar? Bom, um que é muito usado no dia a dia, que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para valores ou para o rastreamento, né, de insônia, especialmente nas formas mais leves, né? Você tem, então, esse que é a escala de sonolência de Epworth, que eu quero trazer para vocês aqui, essa de vermelho. Ainda tem o índice de gravidade da insônia, tem o PSQI-BR, que é o índice de qualidade do sono de Pittsburgh, né? Tem BR ali porque ele está validado também para o português do Brasil. Tem que ter lembrado disso também. Tem
questionário que é validado para português de Portugal e português do Brasil, porque tem diferenças linguísticas que, por questões culturais, a gente pode ter interpretações diferentes. Então, é importante que tenha uma validação para o danado do local onde você está atendendo, né? No caso aqui, Brasil. E para vocês visualizarem como que funciona mais ou menos a escala de sonolência de Epworth, está aí para vocês. Então, isso pode ser entregue para o paciente, para ele preencher, ou você pode utilizar ferramentas eletrônicas, vai depender muito do que você tem de estrutura no seu consultório, né? Mas que vai te ajudar a entender melhor. Ele vai qualificar ali, né, a probabilidade de cochilar naquelas situações. Então, sentado e lendo, assistindo TV, sentado, quieto, em lugar público, tipo um teatro, reunião, palestra, né? Quem nunca deu uma cochilada numa reunião, né, gente? Pô, já aconteceu bastante comigo. Agora, na pandemia, não tem como. Não dá, porque senão vai pegar muito mal. Andando de carro por 1 hora sem parar como passageiro, né? Por favor, não como motorista. Se você está cochilando enquanto dirige, precisa rever urgentemente seu estilo de vida. Sentado quieto após o almoço, né? Que, nesse caso, não houve consumo de bebida alcoólica, e em um carro parado no trânsito por alguns minutos. Então, essa probabilidade de cochilar vai de 0 a 3, e pelo que vocês podem observar ali, um pouco mais em cima, 0 significa nunca cochilaria, 1, pequena probabilidade de cochilar, 2, probabilidade média, e 3, grande probabilidade de cochilar. Então, fica claro, né? É importante que o paciente leia esse questionário. Ele tem essa sigla ESSBR, tá? Que seria a tradução de escala de sonolência de Epworth em inglês, né, no caso. Seria Epworth Sleepiness Scale, né? BR, então traduzido para o português, enfim. Mas ele precisa ler, precisa botar os seus dados ali em cima. E a pergunta: qual a probabilidade de você cochilar ou dormir? E não apenas se sentir cansado nas seguintes situações. Aí mais embaixo tem: considere modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que você não tenha feito algumas dessas coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Essa interpretação é muito importante para não gerar falsos positivos ou falsos negativos, tá? Escolha o número mais apropriado para responder cada questão. E nesse caso, a aplicação ela não requer que o clínico, o profissional de saúde, né, que está ali exercendo a sua prática clínica, leia, tá? O paciente tem que ler e tem que interpretar. Isso é muito importante para a gente seguir como foi validado conforme aquele trabalho publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia em 2009. Beleza? Muito bem. Eu não sei se vocês estão tentando fazer esse teste agora. Vocês estão curiosamente tentando fazer? Eu estou com... Cadê aqui o chat? Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. Bate-papo. Conseguem fazer rapidinho aí, só para a gente avaliar? E a minha proposta, eu não sei se vocês utilizam, talvez alguns de vocês já utilizem essa escala, né? Mas se vocês puderem rapidamente fazer, e se alguém quiser compartilhar aí a pontuação, gostaria de saber rapidamente. Alguém quer fazer? Faz aí rapidinho de cabeça, soma tudo e dá a pontuação no máximo, tá? 0, Érica? Nossa Senhora! Não cochila de jeito nenhum durante o dia, parabéns, viu? Muito bem, seu som tá indo super bem. Natália Chaves aqui, ó, 4. Natália, recebi o livro, viu? Depois eu vou falar do livro aqui pro pessoal. Chegou essa semana, depois eu comento. Que mais? O sono profundo é mínimo. Quer dizer, não dorme durante o dia, mas também durante a noite a qualidade não é lá essas coisas. Letícia, cochilo em ônibus, carro, tudo que anda. Você perceber que o planeta Terra gira, talvez tenha um problema em relação a isso, né? Jéssica Sobrinho, 14. Érica, isso, Walking Dead. Pois é exatamente isso. É bom não dormir durante o dia, mas é importante dormir bem durante a noite, né? Para sentir um conforto, enfim, para poder reparar, né? A energia corporal, física, mental, inclusive, né? Dormir bem é muito importante para a memória.
fundamental. Dormir E quando se dorme, você não está com atividade cerebral reduzida não, viu? Tá assim, ó. Tem espaço, está cochilando, né? Maravilha, muito bom. Ok, então isso mostra aí um pouco do cenário, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando a gente tem o valor de 10, a gente já tem uma situação de alerta. Então, essa probabilidade de cochilar, quando ultrapassa o valor de 10, né, ela já leva você a ter algumas medidas que, pela falta de um critério clínico estabelecido ainda, uma falta de um bom protocolo, né, que seja robusto, a gente ainda não tem necessariamente para a atenção básica, por exemplo, uma forma de lidar com esses resultados. Mas a gente normalmente faz, a partir de 10, o encaminhamento para um especialista e, claro, junto a isso, você normalmente tem uma probabilidade maior de ter outras comorbidades. Então, é por isso que é necessário você fazer, normalmente, esse encaminhamento, tá certo? Mas pode ser uma preferência do paciente não seguir para um outro serviço de saúde por uma falta de acesso, falta de recursos financeiros, por agendamento que vai fazer ele esperar horrores. Então, é muito importante que, numa situação dessa identificada, você possa prover o melhor possível, e aí é onde entra a contribuição da fitoterapia, né? Porque muitas vezes, se você identifica uma insônia, dependendo de como o paciente se apresenta, o médico pode optar por fazer a prescrição de algum medicamento, mesmo alopático convencional, que sim, quando bem indicado, é super interessante, é racional, né? Você, claro, dentro de uma lógica de necessidade, de benefício, segurança, custo-conveniência, mas às vezes é uma preferência do indivíduo fazer o uso de algum recurso, entre aspas, natural, para tratar, né, esse problema, tá bom? Eu costumo fazer uma outra coisa complementar à escala de sonolência de Epworth, que é isso daqui. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar. Deixa eu passar para cá. Eu vou botar aqui. Deixa eu... Ai, gente, cadê o algoritmo? Peraí. Só um minuto, tá? Pronto. Esse algoritmo deveria estar um pouco mais para trás, tá certo? Mas, antes disso, antes até mesmo de falar sobre ele, deixa eu voltar um pouquinho, peço desculpas para vocês pelo engano. Esse slide aqui, que é de terapia não farmacológica, ele deveria estar um pouco depois, mas vamos lá. Então, o exame físico é importante pensar, né, insônia que normalmente não está associada a achados específicos, como a gente mencionou, né? Portanto, é uma expressão sintomatológica inespecífica, mas esse exame físico pode ajudar a identificar ou excluir causas subjacentes, né, como outros distúrbios do sono, que normalmente são coisas vistas pelo próprio médico especialista, nesse caso, o neurologista, né? O pneumo também pode fazer algum tipo de avaliação específica quando ocorre indicação de doença pulmonar, mas é uma questão que normalmente é o neurologista que trata, tá? Então, o exame neurológico, como está sendo colocado aí, ele é feito, né, quando ocorre alguma suspeita, né, de causa de algumas situações específicas, e o pneumo que normalmente se concentra ali na questão da apneia obstrutiva do sono, muitas vezes encaminhamento para polissonografia pode ser realizado também. Então, essa escala ela serve para fazer uma avaliação inicial, tá? Mas ela não fecha diagnósticos, ela faz rastreamento em saúde, e isso é diferente. Bom, agora vamos falar do ponto de vista da terapia, eu vou colocar aqui essas 4 opções aqui, né? Psicoterapia, alimentação e exercício físico, várias práticas integrativas e complementares em saúde, e também medicamentos alopáticos convencionais também são adotados. É aí onde entra a fitoterapia. Bom, você pode botar a fitoterapia dentro das PICs e pode deixar a fitoterapia dentro aqui de medicamentos. Aí é com vocês. Mas o que a gente tem em termos de algoritmo? Eu, pelo menos, utilizo esse esquema, que é do Krinsky, que é do Handbook, né, de medicamentos de venda livre, né, venda sem prescrição. Ela é muito voltada, é uma publicação da Associação dos Farmacêuticos dos Estados Unidos. Ela está atualizada, uma publicação de 2012. Mas, só para a gente entender, seria isso daqui. Você faz a avaliação, relata
perdão, recebe o paciente com a queixa principal de insônia, avalia essa história médica pregressa e a história da medicação, tá? E aí você avalia a duração do problema e também avalia a higiene do sono. Aí, nesse momento aqui, você pode fazer a avaliação da escala, pode fazer a aplicação da escala de Epworth, como eu mencionei já para vocês, tá certo? Bom, se nesse caso aqui, a ideia seria avaliar, a partir desse ponto, né, se existem contraindicações ou outros critérios de exclusão para a MIPS. E ele é muito voltado realmente para o uso de medicamentos isentos de prescrição médica, tá bom? Que pode ser um outro raciocínio também voltado para a aplicação da fitoterapia. Muito bem. Então, se tiver alguma contraindicação ou outro critério de exclusão para a MIPS, você deve fazer o encaminhamento para o médico. Tá certo? Essa contraindicação seria relacionada, por exemplo, à hipersensibilidade conhecida, né? Ou então uma utilização muito intensa de vários medicamentos diferentes, normalmente pacientes idosos, polimedicados, eu excluiria, sem dúvida nenhuma, por conta dessa questão, porque você não vai conseguir, muitas vezes, tratar o problema do paciente, tá? Você vai apenas agravar, adicionando mais uma coisa ali naquele cardápio farmacológico que ele tem que consumir todos os dias. Bom, se não apresenta contraindicação ou outro critério de exclusão, a ideia seria avaliar se existem problemas autolimitados, né, que gerem dificuldade para adormecer. Tá? Se sim, então você segue para essa etapa aqui, se não, encaminha para o médico. Bom, se existem problemas autolimitados, ou seja, se são problemas que são autorresolvíveis, se eles cursam naturalmente para a recuperação ou para uma autorrecuperação, então é importante avaliar outras coisas a partir disso. Por exemplo, o paciente sente-se descansado pela manhã e mantém boa funcionalidade durante o dia. Olha, se sim, ele não tem insônia, porque para ter insônia você precisa ter boa disposição física. Então, a Érica que colocou lá o 0, por exemplo, ela não tem insônia. Ela pode ter pode melhorar um componente específico sobre a higiene do sono, mas isso não é insônia, tá? A insônia precisa ter comprometimento diurno. Isso é como está classificado segundo os critérios diagnósticos, tá? Então, nesse caso, adota a higiene do sono, que eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho, acompanha por 14 dias. Se a insônia foi resolvida, tá ótimo. Então, é só manter os hábitos de higiene do sono, tá bom? Se não se trata... se o paciente ele não apresenta... ou melhor, se ele não se sente descansado durante o dia, então você tem que investigar se ele tem problemas relativos ao uso de substâncias estimulantes, por exemplo, cafeína na hora errada, né? Tabaco, sei lá, cocaína, não sei. E aí você deve cessar, moderar o consumo, né? E evitar o consumo à noite. E acompanha por 10 dias. Esse é um período que normalmente você consegue ter uma redução, né, da excitabilidade em decorrência do acúmulo corporal mesmo, dessas substâncias estimulantes, que normalmente ficam acumuladas em tecidos, né, pelo processo de distribuição. E 10 dias seria o tempo suficiente para você remover do organismo, tirar dos estoques corporais e aí sim ficar isento dos efeitos desse produto. Resolver o problema, como está aqui na seta mais à frente, ok, então só mantém os hábitos de higiene do sono. Se não resolver, ou se na verdade não se trata de uma questão relativa ao uso de substâncias estimulantes, então o que deve ser avaliado é se existem problemas relacionados ao estilo de vida, como maus hábitos de sono, ou estresse, ou sintomas de humor alterados. Então, se for isso daqui, a conduta seria então prover higiene do sono, usar algum fitoterápico. É aqui onde a gente entraria segundo os critérios de Krinsky, tá? E acompanha por 14 dias. A gente vai falar sobre esses fitoterápicos daqui a pouquinho. Mas veja que o critério clínico para utilizar é esse daí. Usou por 14 dias, então você avalia se a insônia foi resolvida após o período de tratamento recomendado, 14 dias. Se sim, apenas mantém a higiene do sono, suspende o fitoterápico. Tá certo? E aí você tem a insônia episódica, né? Porque ela seria uma situação que não está relacionada a nenhuma dessas outras aqui. E para a insônia episódica, você também deve fazer uso por 14 dias. Se você tiver... Aí você pergunta novamente, né, se resolveu após o período recomendado, se sim, mantém essa higiene do sono, tá certo?
Se não, você pode fazer duas coisas. Ou você faz o fitoterápico, eu poderia até mexer aqui nesse slide para melhorar um pouco esse fluxo. Mas a ideia seria o seguinte, se não resolveu a insônia, nesse caso aqui, essa seta poderia estar vindo para cá. Aí você pode fazer o fitoterápico por mais 60 dias, faz por 2 meses. Mantendo também os hábitos de higiene do sono, né, provendo educação em saúde. E aí, se você não resolveu, aí sim você faz o encaminhamento para o médico, tá bom? Então, de início, 14 dias é suficiente para você resolver episódios agudos mesmo, né, episódicos. Se não resolver, você pode usar o fitoterápico por mais 60 dias. Se não resolver, aí você encaminha para o médico. E sabe por quê? Porque, especialmente, os fitoterápicos não são estudados para períodos superiores a 60 dias. Então, isso limita muito a nossa utilização, se você pensa no uso no longo prazo. Se você estiver adotando um período maior de utilização, aí são águas não navegadas. A gente não tem como garantir segurança e eficácia durante esse período. Tá? Se for um critério clínico seu, em decorrência de uma preferência do paciente, ou por conta de experiências previamente observadas como benéficas, aí tudo bem, desde que você não ultrapasse o período total de segurança desses produtos para as outras situações. Né? Muitas vezes, para a insônia, ele foi avaliado por até 60 dias, mas para outras condições por 6 meses. Então, não ultrapassar por mais de 6 meses. E tem fitoterápicos que são utilizados para quadros de insônia que apresentam problemas importantes de segurança quando você utiliza pelo menos por mais de 2 meses, que é o caso da cava-cava, tá? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Lembro para vocês que para prover a higiene do sono é muito importante estabelecer essa trilha, né? Isso você pode entregar para o paciente, por exemplo, uma coisa mais animada, mais ilustrada, mais com esses pictogramas, né? Como a gente chama, e orientando ele como ele deve dormir de forma correta. É muito importante trabalhar isso bem direitinho, porque se deixar na mão dele, talvez a coisa não funcione direito. Talvez ele não consiga, como eu posso dizer, aderir, né, de forma adequada. Então, converse com ele sobre cada coisa dessa. Exemplo, estabelecer um horário para acordar e para dormir, encerrando suas atividades até 1 hora antes de se deitar, usar a cama apenas para dormir, leituras leves ou atos íntimos, vá para a cama e se levante sempre na mesma hora, diariamente, mesmo nos finais de semana. Então, são coisas que eu não vou ler tudo isso daqui agora por conta do nosso tempo, mas é muito importante a gente gastar um tempinho no consultório para conversar com ele sobre esse aspecto aqui, certo? Bom, isso é o que seria a higiene do sono e perguntar se ele está fazendo e ajudar ele, né, no dia a dia a resolver essas questões. Agora vamos falar dos medicamentos que são utilizados. Normalmente, a insônia é tratada dessa forma, tá? Aqui tem transtorno de ansiedade generalizada, mas desprezem isso daqui, tá? Isso aqui está errado, é insônia, na verdade. Tem que revisar esses slides. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as chamadas drogas Z, que são hipnóticos, agonistas seletivos do canal GABA-A, né? Então, Zolpidem e a Zopiclona são os dois principais representantes. A gente tem antidepressivos que têm ação mais sedativa, como é o caso desses aqui, a amitriptilina, trazodona, doxepina, mirtazapina e a agomelatina. Os agonistas melatoninérgicos, já ouviram falar nisso, né? Pois é, o Ramelteon, Ramelteon é uma droga que está disponível nos Estados Unidos e que tem afinidade com receptores de melatonina. Atuam da mesma maneira como a melatonina atua. Tá? Tem uma estrutura química muito parecida com a melatonina, mas não é melatonina, né? Enfim, a melatonina patenteada. Não tem muita diferença, não. Benzodiazepínicos, que são o clonazepam, né, o chamado Rivotril, também que tem uma ação depressora sobre o sistema nervoso central, o lorazepam também, uma droga que atua da mesma maneira, também em receptores GABAérgicos, apesar de que o Zolpidem e a Zopiclona não são drogas ansiolíticas, como é o caso dos benzodiazepínicos, tá? São drogas, como está sendo dito aqui, ó, hipnóticas, são drogas que fazem a pessoa dormir. Você tomou isso daqui, 15, 20 minutos, você está em alfa. Antipsicóticos atípicos, a olanzapina, quetiapina, anticonvulsivantes, então esses derivados aqui da gabapentina, por exemplo, a abapentina, tiagabina, pregabalina, né, e o gaboxadol. Medicamentos antistaminérgicos, como a prometazina, hidroxizina e difenidramina, e a melatonina também.
que é usada hoje aqui no Brasil, sim, por autorização judicial para as farmácias de manipulação produzirem, tá certo? Para prescrição médica. Isso é importante mencionar. E aí a gente tem esse esquema terapêutico aqui de acordo com a Associação Brasileira do Sono, levando em consideração a oferta desses produtos no Brasil. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre as plantas medicinais que são utilizadas no manejo de estados de insônia. Plantas medicinais e fitoterápicos. A gente inicia falando desse estudo aqui, que é muito interessante. Para mim, uma das melhores revisões publicadas até então, que fez, né, um levantamento bibliográfico sobre fitoterápicos, vamos chamar aqui de herbal medicines, como fitoterápicos, né, no tratamento de desordens psiquiátricas, e que nesse texto aqui também menciona várias dessas plantas que eu vou apresentar aqui para vocês agora, que são plantas com ação calmante, né? Eu posso também chamar de ansiolítica. Até seria mais interessante falar dessa maneira. Então, a Matricaria recutita, que é a camomila alemã, no seu capítulo floral, a gente vai encontrar uma grande quantidade de flavonoides relacionados a esses efeitos calmantes que a planta apresenta, tá bom? E aí, nesse caso, a gente tem especialmente a apigenina 7-glicosídeo, que está aqui marcado aqui do lado direito. Essa apigenina, ela tem essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, mas enfim. E ela está ligada a uma molécula de glicose, né? Por isso que ela é chamada de glicosídeo. Ela é essa forma que ela se apresenta nos extratos. E a gente precisa ter uma boa... Estão vendo, né? Beleza, Vanessa, valeu. E aí vocês têm aqui uma importância, né, com relação a uma boa microbiota, para que são vários tipos de bactérias diferentes, que produzem enzimas que nós chamamos de galactosidases, que são responsáveis por quebrar essa ligação aqui e liberar a porção a glicona, que é exatamente a própria apigenina, né, para que ela seja biodisponível, tá bom? Então, biodisponibilidade de flavonoides conversa muito com essa história de saúde intestinal. Hoje é um dos tópicos, né, que a gente não rejeita de jeito nenhum. Ela é uma parte muito importante sobre o cuidado em saúde. E ainda tem essa composição de sesquiterpenos que apresentam funções diferentes sobre o organismo, especialmente funções digestivas, mas também funções anti-inflamatórias, né, assim como a própria apigenina, mas é a apigenina que tem uma relação quanto a esse efeito aqui, sedativo suave. Tá? Isso aqui é o uso popular dela, a gente tem basicamente o registro do uso pela população, né? Aqui não é uso tradicional, é uso popular, mas o que interessa nesse momento aqui para a gente agora é especialmente o chamado uso tradicional e o uso científico, né? Então, quando você observa aqui, por exemplo, a Comissão E da Alemanha, que é um departamento do Ministério da Saúde da Alemanha, né, relacionado a toda a regulação de fitoterápicos, então e ela reconhece muitas vezes o uso tradicional de plantas, né? Então isso dá base para que os profissionais possam utilizar. Então essas são as utilizações de foro, digamos assim, mais tradicional, né? Basicamente inflamações no aparelho digestivo e respiratório, mas a gente tem o reconhecimento da Anvisa como um produto também sedativo ansiolítico. E aí, isso deve acontecer se você fornecer essa dose aqui de apigenina 7-glicosídeo nos extratos, de 4 a 24 miligramas. Qual a grande magia? É você conseguir ter a certeza, né, de que você estará prescrevendo essa faixa de dose. Isso é monoterapia, tá? Se a gente falar de uso associado, né, fitoterápico composto, daí a conversa é um pouco diferente, tá? Temos também para o uso tradicional reconhecido, a partir de monografias oficiais, como a própria Comissão E, essas formas de uso aqui, seja na forma de droga vegetal para o preparo de chás, né, utilizando os capítulos florais, e os extratos líquidos, que são as primeiras formas de derivado vegetal, né, de extração, que assume uma forma líquida nesse caso, sendo que precisa ser feito nessa proporção aqui de álcool e água, né? 45%. Então, as doses são um pouco diferentes aqui, obviamente, né? Mas o que se espera é que essas duas formas aqui se aproximem dessa quantidade
desse marcador presente nos medicamentos feitos à base da matricária recutita, tá? Que nesse caso a Anvisa reconhece como produto tradicional fitoterápico. E aí nós temos estudos que mostram os efeitos da matricária, né? Especialmente por esse autor aqui, que é o Amsterdam. Ele tem... foi ele que basicamente norteou essa história da dose da camomila, né? De 4 e 24 miligramas por dia. E isso é exatamente o que está aqui seguindo nesse esquema posológico, tá certo? Nesses estudos foi observado também, em parte de avaliações subjetivas, melhora da insônia. Acontece que essa apigenina tem um papel importante na ligação nesse ponto aqui desse danado desse receptor GABAérgico. Mas eu quero tirar vocês daqui agora um pouquinho e colocar vocês para conversar agora em outra parte da nossa... Cadê o Zoom? Aqui. Pronto, voltei aqui para a apresentação. Quero compartilhar aqui uma outra coisa agora com vocês, que é o quadro branco. Eu quero explicar mais ou menos como é que funciona essa história da utilização de plantas que tem essa atividade GABAérgica, tá bom? Muito bem, deixa eu botar aqui, amigo, para funcionar. Tá todo mundo vendo o quadro branco aí? Sim? Pronto, beleza. Então é o seguinte. Acredito que sim. Deixa eu ver aqui no chat. Sim, 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 sim. Ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. É o seguinte, gente. Eu vou só fechar aqui o chat, vou botar isso aqui para cima e agora eu vou conseguir me organizar melhor. Imaginem que vocês têm aqui uma célula. A célula, eu vou desenhar ela aqui. Imagine que essa célula é um neurônio, tá? E ela apresenta uma proteínazinha na sua membrana que tem esse desenho aqui. Muito bem. Tem 5 subunidades e essa proteína funciona como um canal iônico, ou seja, por dentro dela vai passar um íon. O nome dessa proteína é o que nós chamamos de R-GABA, ou receptor GABAérgico. O que esse danado desse receptor faz, em resumo? Ele vai ser responsável pela ligação do GABA, que eu vou desenhar aqui dessa forma, em uma determinada posição, e toda vez que ele fizer isso, você vai ativar o receptor GABAérgico. Só que esse processo de ativação basicamente consiste no seguinte: é uma deformação na estrutura tridimensional dessa proteína, fazendo com que ela se abra. Ela vai se espaçar um pouquinho. Só que dentro dela, você tem um canalículo, que é um espaço por onde você tem a passagem de íons. Uma coisa extremamente pequena, tá? Então, qual é a ideia, basicamente? Se isso acontece, você vai dar condições para que o íon específico para esse canal, que no caso é o cloreto, que não por acaso está mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro, e isso gera uma força osmótica nesse sentido aqui, vai fazer com que ele entre. Ou seja, quando o GABA se liga no receptor, ele se abre e dá condição para que o cloreto entre. Acontece que quando isso ocorre, você vai gerar um fenômeno que é resultante, obviamente, desse grande influxo de cloreto dentro do neurônio. E do ponto de vista eletroquímico, isso vai gerar uma outra coisa, que é um fenômeno que nós conhecemos por hiperpolarização de membrana. É como se fosse isso aqui. Ó. Imagine que isso aqui é um gráfico que vai representar a voltagem do neurônio, que ele é uma célula excitável, né? Ele pode permitir ali a troca de elétrons, de ânions e cátions, né? Melhor dizendo, entre a membrana, formando um fluxo elétrico. Então, é uma célula que transmite corrente elétrica, em resumo. E esse fenômeno é explicado da seguinte forma. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, quadro branco. Quando você tem a célula no estado normal, no estado de repouso, você pode botar aqui, por exemplo, uma voltagem de -90 e ela
precisa alcançar um valor mínimo aqui, digamos que seja de 15, mais 15, que é o que nós chamamos de limiar de estabilidade, para que ela possa propagar um potencial de ação. Isso acontece por conta de um fenômeno relacionado à entrada do sódio na célula. Se o sódio entra na célula, então, você faz isso daqui. É uma partícula de carga positiva. Então, a partir de uma equação biofísica já bem estabelecida, você passa, então, a aumentar essa voltagem. Chegou aqui, você vai formar o que nós chamamos de potencial de ação. E é um caminho sem volta. Isso vai acontecer ao longo de toda a célula. Só que o que acontece? Ao fazer essa mudança aqui, tipo, eu vou botar cloreto para dentro da célula, você vai tirar essa voltagem de repouso de menos 90 e vai colocar ela no patamar de menos 120. Quer dizer, fazendo isso, você vai deixar mais longe do chamado limiar de estabilidade. E ao fazer isso, vai tornar mais difícil a célula propagar um potencial de ação. Então, o que os medicamentos que têm esse propósito calmante, não ansiolítico, hipnótico fazem, basicamente é baixar esse limiar, esse valor, né, que é um fenômeno que nós chamamos de hiperpolarização de membrana, que está relacionado com o grande influxo de cloreto. Então, se você aumentar a concentração de cloreto intracelular, você vai gerar a hiperpolarização, tornando mais distante do limiar de estabilidade, sendo, portanto, necessário um estímulo muito maior para você provocar excitabilidade. Então, é por isso que você fala de efeito depressor no sistema nervoso central, por conta desse espaçamento para o limiar de excitabilidade, que é uma propriedade elétrica de todas as células excitáveis. Muito bem, isso aí é uma coisa fisiológica, só que quando você pensa na ação dos fitoterápicos, agora você imagina um produto natural, como é o caso, por exemplo, da apigenina, que também vai se ligar nesse mesmo receptor GABAérgico, que vai favorecer a abertura desse canal, da mesma forma com o GABA, só que ele vai se ligar em outra posição, dando mais condição para que o cloreto entre e permaneça dentro da célula. Então, é como se essa hiperpolarização ela durasse mais tempo, deixando a célula menos excitável por mais tempo. Ficou claro para vocês? Então, boa parte dos fitoquímicos que eu vou apresentar aqui, eles têm essa natureza do ponto de vista de mecanismo de ação. Certo? Muito bem. Então, acho que agora ficou um pouco mais claro. Dúvidas até aqui? Acho que não, né? Deu para entender. Muito bom. Vou interromper aqui esse compartilhamento, depois eu jogo para vocês aí esse esqueminha. Mas deixa eu voltar aqui. Deu para entender farmacologia em, em alguns minutos, talvez, né? É basicamente isso, gente. Não tem mistério, não. Então, quando a gente fala aqui sobre esse mecanismo de ação da camomila, é basicamente isso. Ele vai se ligar, especialmente nesse sítio aqui, que é o chamado sítio benzodiazepínico, do receptor GABAérgico, do canal GABAérgico, favorecendo a entrada de cloreto na célula, gerando hiperpolarização nervosa. Tá bom? Muito bem. Aí temos que ter alguns cuidados, mas eu vou tentar passar um pouco mais rápido aqui por conta do nosso tempo. Mas é muito importante que vocês não esqueçam de ao pensarem em utilizar algum fitoterápico, que ele pode interagir com alguns medicamentos, e isso precisa ser seguro para o paciente, tá? Mas daí antes você deve fazer uma qualificação dessa interação medicamentosa antes de tomar a decisão, porque não é porque tem uma interação relacionada aí, por exemplo, benzodiazepínicos, que você não vai administrar junto com um Rivotril, caso o paciente utilize. Isso depende muito da qualificação da interação medicamentosa. Isso você faz em uma base de dados, tá bom? A gente pode falar sobre isso no outro FitoWeb, de forma mais específica, tá? Mas eu não tenho muito tempo para me aprofundar nisso, porque, bom, isso aqui é uma palestra, não é uma aula exatamente, né? Mas, bem que estou fazendo uma coisa híbrida, né? Porque eu fui para o quadro branco, vou explicar com mais detalhes, mas é isso. Tá? Interações medicamentosas, não se esqueçam, é um ponto importante, sim, para a prática clínica, mas antes de tomar a decisão, você precisa qualificar aquela interação. Claro que se você não
consegue qualificar, é melhor não prescrever. Ou consulta um farmacêutico para pedir um apoio e fazer uma decisão interprofissional, tá bom? Muito bem. Então, tem reações alérgicas, sim, são as reações adversas mais comumente encontradas, né? A gente poderia até chamar isso aqui de reação de hipersensibilidade, mas são raras, tá? Normalmente raras em decorrência da exposição a esses produtos naturais presentes na camomila. Não é um produto que tem uma contraindicação expressa, é um produto muito seguro, na verdade, tem uso tradicional reconhecido para uma série de coisas, tem uso documentado por até 8 semanas, olha só, 2 meses. Estão vendo? Por que a gente não usa por mais tempo no manejo da insônia? Mas se for um critério clínico seu, você vai acompanhando, não deixa o paciente sozinho não, tá? Precisa monitorar aí para ver se está indo tudo bem com o tratamento. É um produto que, do ponto de vista dos grupos de risco, é seguro em crianças, em gestantes lactantes, pensando no extrato, né? Não há informações, a gente não usa, da mesma forma como esse grupo aqui de pacientes, né? Com insuficiência ou com doenças hepáticas renais graves, tá? E também é considerado seguro em idosos. Muito bom. Aí a gente tem outro produto que é a Passiflora incarnata, também pode ser utilizado como recurso para manejo da insônia. E já de cara digo para vocês o seguinte, dificilmente eles isoladamente, ou seja, em monoterapia, vão dar um bom resultado. Então o que a gente vai ter para poder justificar isso? Uma composição pautada também em flavonoides. A gente vai ter aqui vários tipos de flavonoides específicos que estão presentes no extrato, com destaque para a vitexina, que é o marcador farmacológico disponível nesse caso, e tem também um grupo de alcaloides que são também bioativos e apresentam outras funções sobre o sistema nervoso central, tá bom? Então, o que a gente tem? A Anvisa reconhece a Passiflora como um ansiolítico leve, tá? E podendo ser utilizado tradicionalmente aqui, ó, para insônia. Ainda que a Anvisa não tenha uma aprovação clara para o uso do maracujá como medicamento fitoterápico para insônia, mas a gente tem estudos que confirmam esse efeito e tem também o uso tradicional reconhecido, segundo a farmacopeia britânica de fitoterápicos. Então, nesse caso, a dose que está bem harmonizada com a legislação europeia é a de 30 a 120 miligramas de flavonoides totais, expressos em, olha aqui ela, vitexina, tá? Lembrando que os extratos aqui no Brasil normalmente apresentam de 2 até 7% de vitexina. Se a gente conseguisse ter extratos mais concentrados, seria melhor, até porque nós temos uma faixa de dose do marcador que eu considero já bastante elevada, podendo tornar o tratamento mais inconveniente do ponto de vista posológico, tá? Isso aqui era outra coisa que eu fazia na minha aula, na pós-graduação, como eu disse, aqui é um recorte. Mas uma coisa que eu mencionei para vocês é que, isoladamente, elas não conseguem apresentar um resultado interessante sobre a insônia. O que eu particularmente tenho de experiência melhor, para quadros mais leves, é a associação deles, tanto a matricária quanto a passiflora, na mesma forma. Certo? E aí você precisa pensar numa prescrição que tenha essa estrutura aqui. Isso aqui é um exercício que se a gente tivesse mais tempo, eu faria com vocês aqui agora, tá? Mas é só para exercitar o raciocínio para a prescrição. Pode ser também um tema específico de um outro fitoeb, apenas aspectos relacionados à prescrição de fitoterápicos. Mas tem que bater aqui bem direitinho a dose equivalente tanto da pigenina 7-ortoglicosídeo quanto da própria vitexina. A pigenina tem que ser fornecida ao dia uma dose de 4 a 24 miligramas, a vitexina de 30 a 120 miligramas, tá? Na mesma fórmula nesse caso. O mecanismo dos flavonoides da passiflora são da mesma forma produtos que vão atuar sobre o receptor GABAérgico, sobre o sítio benzodiazepínico do receptor GABAérgico, que é essa proteína toda aqui, né? Seria exatamente essa posiçãozinha aqui da proteína, gerando os mesmos efeitos da camomila, tá bom? E, do ponto de vista de segurança, a gente tem essas informações aqui como destaque, como algumas interações, também nada clinicamente importantes, e, do ponto de vista de reações adversas, distensão, bom, a gente vai ter reações do aparelho digestivo, cardiovascular, do sistema nervoso, né?
do próprio sangue, né, do tecido sanguíneo, questões de foro psiquiátrico, né, também dermatológicas e hepáticas, mas a frequência com que isso aqui acontece, no geral, é considerada muito, muito, muito baixa. Não há contraindicação expressa, o que se recomenda basicamente é evitar por longos períodos de tempo e é seguro em crianças, tem estudos com crianças a partir de 6 anos de idade, o extrato, tá certo? Não há dados em gestantes e lactantes, então o critério aqui é não utilizar. Em idosos é possivelmente seguro e também não há informações nesses outros 2 grupos de risco aqui, farmacológicos, tanto os pacientes com insuficiência hepática e os que têm insuficiência renal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cava-cava e a gente terminando aqui eu já passo para as perguntas, tá certo? Cava-cava que é Piper metisticum, que tem um extrato feito dos seus rizomas, né? Rizoma? É isso aí, rizoma. Muito bem, só para confirmar mesmo. Que a gente vai dar destaque aqui a esses grupos de substâncias chamadas de cavalactonas. Então, cavaína, dimetoxicavaína, metisticina e a iangonina. Tá? São essas, além dessas outras aqui, né? Formas de hidroxiladas, dimetoxiladas, que são basicamente a mesma estrutura química dessas outras 3 aqui, só que com pequenas modificações moleculares. Tá? Ele tem um grupo de flavonoides aqui, mas esses parecem não ter muita relevância sobre a ação da cava-cava, né? Que parece prevalecer realmente são essas cavalactonas, tá certo? E que tem ação também sedativa sobre o sistema nervoso central. A Anvisa também aprova o uso dela como medicamento fitoterápico para estados de ansiedade e insônia leves a moderados. Bom, então, uma vez que você passa daquele ponto de corte, segundo a escala de Epworth, de 10, você passa então a ter uma recomendaçãozinha ou um critério de uso para utilizar a cava-cava, né? Lembrando que a sua utilização deve ser feita por até 2 meses, não ultrapassar isso em decorrência dos riscos associados à hepatotoxicidade, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Aqui a gente tem dados, outros dados relacionados às evidências científicas, né, as suas doses, mas que vão bater exatamente com o que está aqui colocado, de 60 a 210 miligramas dessas cavalactonas totais. Mas o que eu quero mostrar aqui é que nós temos extratos que oscilam muito no Brasil, que apresentam de 30% até 70% de cavalactonas. Ela tem um mecanismo de ação mais inespecífico, ela atua sobre receptores GABAérgicos, mas ela também tem um efeito inibidor da monoaminoxidase tipo B, podendo aumentar os níveis de feniletilamina, que é um outro neurotransmissor relacionado à melhora do humor, e também inibe a recaptação de dopa, nora e no sistema nervoso central. Então, um pouco mais de dopamina, um pouco mais de noradrenalina, somado com isso daqui, acaba tendo um efeito interessante, apesar da gente ter feito esse tratório aqui, mas parece que isso não tem relevância clínica, né? Quem pega mais aqui é esse mecanismo e esse outro mecanismo aqui que vão dar o efeito inibitório total e muito robusto. E parece que a cava-cava tem essas cavalactonas, né, tem uma grande afinidade química a esses receptores porque eles acabam tendo um efeito clínico mais significativo, né? Então, tipo, é como se eu pegasse uma associação da camomila com a passiflora e comparasse isso com a cava-cava, né? Não tem estudo comparativo até então, mas seria uma boa alguém realizar esse tipo de trabalho. Tá? É um medicamento que sim pode interagir de forma mais importante com outros. Aqui as interações devem ser avaliadas com muito cuidado, tá? Alguns desconfortos gastrointestinais, especialmente, né? E também efeitos colaterais extrapiramidais por conta daquele aumentozinho dos níveis de dopamina. Mas a gente dá destaque para isso aqui, na verdade, né? Quando a gente fala de segurança da cava-cava, que é o risco para hepatotoxicidade. Isso aqui é um dossiê da OMS, né? Avaliando o risco, né, de hepatotoxicidade a partir de produtos contendo cava-cava, e aí há toda uma explanação sobre mecanismos de ação que está muito relacionado ao acúmulo no tecido parenquimatoso hepático dessas cavalactonas, provocando aumento do estresse oxidativo, inflamação e, com base nisso, até hepatite medicamentosa, e tem óbitos associados ao uso da cava-cava quando consumidas no longo prazo. Então, segurança não é uma questão apenas de
analisar agudamente o produto, mas de analisar também do ponto de vista do seu uso crônico, tá? O tempo importa nesse caso. Então, é contraindicado em pacientes que têm Parkinson, né, em decorrência do tratamento mesmo, que normalmente eles já fazem. Você pode agravar muito os efeitos dopaminérgicos aqui, aumentar demais, isso passar a ter efeitos extrapiramidais não desejáveis e também esse efeito hepatotóxico potencial. E dos grupos de risco é contraindicado em gestantes e em lactantes, tá? Quanto à valeriana, a gente tem também um produto que se parece muito com o maracujá e com a camomila, tem efeito GABAérgico da mesma forma. Também das suas raízes e rizomas, a gente utiliza para extrair esses sesquiterpenos aqui que a gente conhece, como ácidos valerênicos, e nós também temos outros grupos de fitoquímicos, como os monoterpenos e iridóides, também com ação biológica, né, já bem estabelecida, mas parece ter outros tipos de efeitos, como ação carminativa e também ação antihipertensiva. Vale lembrar que a valeriana também é utilizada, olha só, indicada nesse caso, né, em distúrbios do sono, também é uma das plantas que tem uma ação farmacológica potente, né, mas ela é bem mais segura do que a cava-cava, apesar da sua potência farmacológica maior, levando em consideração essa dose de 1 até 7,5 miligramas de ácidos sesquiterpênicos, que são expressos em ácido valerênico. Tá? Do ponto de vista de dose, normalmente o que nós utilizamos são valores próximos de 400 miligramas, para extratos não padronizados, mas para extratos padronizados você precisa seguir essa dose aqui para estar dentro de uma recomendação de segurança, também de eficácia, tá certo? Na forma de chá também é utilizado, na forma de tintura da mesma maneira, com essas doses aqui de forma mais específica. E aí, rapidamente, eu vou falar aqui sobre outras espécies, como a melissa, que tem nas suas folhas, né, um grupo de outros tipos de substâncias que são conhecidas também como terpenoides, né, mas a gente vai dar destaque aqui especialmente para o ácido rosmarínico, que não é um terpenoide, ele está classificado aqui, na verdade, como um ácido fenólico, né? Um composto fenólico ou um ácido fenólico, da mesma forma como o ácido cafeico, mas os extratos disponíveis hoje com melissa, normalmente eles são padronizados em ácido rosmarínico, que ficam aí entre 6 e 15%. Tá? E juntamente com esses outros compostos aqui, também classificados como terpenoides, parecem ter algum tipo de efeito interessante sobre o sistema nervoso central, também gerando uma leve atividade ansiolítica que pode também ser utilizado para distúrbios do sono, tá certo? É um produto que é utilizado de forma tradicional pela Anvisa, né? É um produto tradicional fitoterápico e nesse caso aqui, deixa eu apresentar uma outra coisa aqui para vocês rapidamente, que é uma outra dica que eu daria, que é ver a instrução normativa número 14. Aqui a gente vai ter outras espécies, isso gera uma autonomia maior para vocês, né? Deixa eu colocar aqui para projetar esse documento. E aqui, se você for atrás da melissa, entendeu? Tá aqui, Melissa officinalis, tá? Então, ela tem essa indicação aqui, né, como ansiolítico leve, e a partir desse efeito depressor sobre o sistema nervoso central é que normalmente a gente usa ela como um produto natural para manejar a insônia, né? Mas em monoterapia pouco resolve, tá? Ela é uma das plantas que precisariam estar associadas a outras para ter um efeito importante sobre a insônia. Lembrando que a dose, nesse caso aqui de ácido rosmarínico, né, equivalente seria de 60 a 80 miligramas. Vai dar um trabalhinho aqui você chegar em doses significativas por conta da baixa concentração desses marcadores no frigir dos ovos, tá bom? Muito bem. Então, dando seguimento, deixa eu voltar aqui para projetar novamente.
Então, a gente, para extratos não padronizados, normalmente 500 a 1000 miligramas, mas para extratos padronizados, tem que fazer o cálculo direitinho para chegar entre 60 e 180 miligramas, tá certo? As tinturas também podem ser utilizadas, normalmente nessa forma de utilização aqui, ó, com solventes produzidos em uma solução hidroalcoólica, né, 45% e 53%, e aí, no caso, a farmácia de manipulação precisa fazer isso aqui bem direitinho, tá? Da forma como consta, inclusive, no formulário da Farmacopeia Brasileira, no formulário de fitoterápicos, o formulário fitoterápico, né, da Farmacopeia Brasileira, como chama. E o próprio formulário que dá essa dose aqui para extratos não padronizados. Mas eu tenho uma preferência por extratos padronizados. Acho que a gente minimiza mais as incertezas dos tratamentos. Em resumo, aqui, essa complicação toda dessas imagens é para mostrar que ela também tem ação específica sobre... Não específica, tá? Mas ela também tem uma ação sobre receptores GABAérgicos, porém pode ter outros tipos de efeitos, como atividade colinérgica e tudo mais. Mas esse ponto parece ser um ponto importante, tá? Essa ação depressora sobre o sistema nervoso central a partir desse efeito GABAérgico. E pode ter essas interações, que também não são clinicamente significativas. Do ponto de vista de reações adversas, também são relativamente raras, né, diferente da valeriana e da cava-cava, mas ela está dentro daqueles primeiros, ou daquele primeiro grupo, né, de plantas que tem um perfil de segurança um pouco melhor, e tem contraindicação para pacientes com glaucoma, né, e hiperplasia prostática benigna, especialmente em decorrência daqueles efeitos colinérgicos que podem acabar agravando o problema. O cratego, finalizando aí a nossa apresentação, acho que falta mais um, salvo engano. A gente usa as flores e os frutos e as folhas secas para fazer os extratos, né? Que, na verdade, o cratego entra muito mais aí como um adjuvante, né, desses produtos. Tem essa hiperina aqui, que pode ter ação serotoninérgica, muitas vezes, né? E tem também ação hipotensora, tá? Normalmente, a gente tem uma padronização de 0,6% a 1,5% de flavonoides, calculados como hiperosídeos. Nós temos esse relato de uso popular e o que importa aqui para a gente agora é falar um pouquinho sobre essa posologia, né, especialmente como extrato. E os extratos, usualmente, né, os estudos que avaliam o efeito do cratego em monoterapia, 0,6 a 1,5. Lembrando que ele tem uma ação vasodilatadora, né, relativamente interessante, né, usado como hipotensor, portanto, e isso pode ajudar, talvez secundariamente, e aí vem muito da conversa da fitoterapia tradicional, né, você reduz a pressão arterial do indivíduo, isso pode impactar sobre os batimentos cardíacos, né, e isso leva, no fim das contas, a um quadro de tranquilidade, mas ainda não sabe exatamente por qual motivo o cratego atua, né, no manejo da insônia, mas ele está presente em uma boa parte, né, das fórmulas aqui no Brasil utilizadas para essa finalidade com fitoterápicos compostos, né, ou seja, com mais, digamos assim, com mais de uma planta, ou mais de um princípio ativo. Muito bom. Então, ele tem realmente essa questão que eu mencionei, de reduzir o tônus simpático, né, portanto, um efeito sedativo secundário a isso, e uma ação vasodilatadora direta também, né? Então, essa é talvez uma comunicação entre o sistema cardiovascular e nervoso, mas que não é uma coisa tão clara no fim das contas, mas é muito mencionada. E também tem interações clinicamente importantes, aí sim, com medicamentos que acabam impactando sobre a atividade cardíaca, como bloqueadores dos canais de cálcio, beta-bloqueadores, digoxina, nitratos, né, que são vasodilatadores. E do ponto de vista de reações adversas, também são pouco frequentes, tá? Não há nenhum tipo de contraindicação, exceto, né, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, porque pode atrapalhar o efeito de outros medicamentos aqui normalmente utilizados. Os BCC não, os BCCs não são utilizados para insuficiência cardíaca, né? São contraindicados, inclusive, pelo mesmo motivo, talvez. E tem essa outra contraindicação aqui relacionada ao uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, especialmente em indivíduos que são submetidos à cirurgia. E aí sim, a última planta que eu quero trazer para vocês, capim-santo, capim-limão, capim-cidrão, também chamada de Cymbopogon citratus, né? A gente usa
folhas e a planta inteira para fazer chás, normalmente, né? Chazinho de capim-limão é uma delícia. E por que que ele tem esse sabor mais cítrico, né? Parecendo limão? Olha quem está aqui, o limoneno. Que confere esse sabor mais próximo do limão, que também é um composto presente na casca do limão, tá certo? Então, esse limoneno aqui tem ação farmacológica, o citral, que é outro terpenoide, também tem ação depressora sobre o sistema nervoso central. Esses efeitos parecem estar relacionados especialmente também à atividade GABAérgica, mas parecem também se relacionar com outros tipos de neurotransmissores. Mas é um produto muito usado de foro tradicional e sem um delineamento terapêutico muito claro, tá? Esse aí a gente utilizaria até muito mais como chá do que como extrato. E aí tem outras espécies também com efeitos ansiolíticos que podem impactar sobre os estados de insônia, né? Então, a lavanda, a ashwagandha, né, que é chamada Withania sonífera, também com ação GABAérgica, Magnolia officinalis, também com ação GABAérgica, e crocus com, sei lá, quantos mecanismos ela apresenta, tem inúmeros. E essa combinação pode levar também a uma melhora da ansiedade, mas não necessariamente são produtos extensamente avaliados para a insônia, tá? Aqueles são os produtos que têm uma melhor relação, tá bom? Muito bom. Aqui é outro ponto, já seria um outro assunto, mas eu não vou apresentar mais slide aqui. Vou deixar agora o momento aberto para perguntas e eu quero fazer uma ressalva importante aqui, que é com relação à prescrição, tá? Do ponto de vista de guia, né, o que eu poderia trazer para vocês aqui? Deixa eu colocar aqui o quadro branco. Olha aqui o esqueminha. O esqueminha ficou, né? Ele está aí disponível para vocês. Quem quiser dar um print agora, dou 5 segundos para vocês printarem. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Eu printei aqui. Mas eu vou partir para uma outra página. Vou deixar o esquema aí, depois eu mando para vocês. Mas o que eu quero trazer para vocês? Assim, há uma preocupação importante, especialmente se os indivíduos já fazem uso de medicamentos, tá certo? E se eles não utilizam, é muito mais fácil você fazer o manejo com fitoterápicos, porque se utiliza, aí você vai ter que cruzar com uma base de dados para verificar se tem alguma interação potencial, precisa qualificar, e aí sim você fazer a prescrição com mais segurança. Mas o ponto importante aqui, por exemplo, é para que você consiga fazer a administração adequada dos marcadores, né? No caso da passiflora, o marcador é a apigenina, apigenina 7-glicosídeo, ou simplesmente apigenina, né? A dose desse marcador ao dia, desculpa, eu confundi aqui, não é a apigenina não, foi mal, cadê? Borracha, pronto. Trazer isso aqui para cá, subir isso daqui. Não é a apigenina, não, é a vitexina. Pronto. Vou botar aqui agora, desenhar. Pronto. Então, vitexina. Aí, vitexina, ela precisa ser fornecida de 30 a 120 miligramas por dia. Aí, se você pensar na camomila, Matricária, vou botar aqui só o nome do gênero, mas é Matricária recutita. Aí sim, a apigenina. E aí, nesse caso, de 4 a 24 miligramas. Né? Aí a valeriana. O chamado ácido valerênico. De 1 a 7,5 miligramas. Isso tudo dose diária, tá? Também é o dia. Então, o que deve... Cava, né? Eu tenho uma outra... Vou botar aqui cava, só para organizar. Marcador são as cava-lactonas. E aí, nesse caso, de 60 a 210 miligramas. É isso? Muito bem. Você não vai fazer uma fórmula com tudo isso daqui, não. Não vou estar recomendando esse tipo de coisa. Tá? O importante é que você, na verdade, faça desenvolva uma experiência clínica e especialmente levando em consideração o uso de produtos de melhor perfil de segurança e menor custo. Esses aqui são um exemplo.
tá? Aí, mas não, nesse caso aqui especificamente, eu dou uma dica importante, não fazer imunoterapia, porque não ajuda mesmo. Imunoterapia, eles são úteis normalmente para tirar você de um quadro de ansiedade leve, ou, às vezes, moderada para leve, mas moderada para inexistente, não. Isso pode ser mensurado a partir do GAD-7, né, que é um questionário de 7 perguntas para avaliação de transtorno, de sintomas, né, de ansiedade nos últimos 14 dias. Tá? Muito bom. Aí, lembrando que a valeriana e a cava-cava são 2 produtos que são de venda sob prescrição médica. Eu tenho uma dúvida, assim, uma coisa que eu quero provocar, né, com relação aos conselhos, porque existem entendimentos diferentes até em relação a isso daqui, tá? Porque, assim, tem gente que diz o seguinte, tem conselheiros e professores que delegam a seguinte ideia, que se você fizer a prescrição desse produto industrializado, justamente por conta da existência do registro, e o registro colocar ele nessa condição aqui de venda sob prescrição médica, né? Então você realmente não poderia prescrever. Mas se você for utilizar esse produto manipulado, com o argumento de que o produto manipulado ele não vai ter uma tarja vermelha, ele não vai ter, não tem a mesma lógica de utilização do produto industrializado, porque o manipulado ele é feito de acordo com a prescrição de um profissional que é legalmente habilitado a prescrever. Então, não é um produto que vai ser voltado para o autocuidado. É um produto que só sai se tiver a prescrição, pelo menos em tese, né? Então, esse produto, sim, seria possível prescrever. Mas eu tenho dúvidas seríssimas sobre essa interpretação e eu tenho provocado bastante aí os conselhos para ver se a gente consegue resolver esse pepino, tá? Lembrando que essa regra aqui não se aplica, por exemplo, para fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta não tem essa restrição, né? Mas isso aí se aplicaria mais para quem é nutricionista e farmacêutico, tá bom? Se os enfermeiros, por exemplo, né, tiverem isso aqui estabelecido dentro do protocolo clínico, que é acordado, né, por uma secretaria de saúde, né, pode ser municipal ou estadual, então, normalmente municipal, então poderia prescrever sem grandes problemas. Mas a restrição mais clara ali está para os farmacêuticos e para os nutricionistas. Mas isso é outro papo. Mas eu só quero deixar isso aí ventilado para vocês, que é para provocar mais bagunça. Mas do ponto de vista do critério clínico para usar, eu iniciaria sempre com essa associação aqui. Tá certo? Lembrando que é isso daqui, mais higiene do sono, mais a eliminação de outros fatores de risco, mais uma série de outras coisas que vão levar a uma melhora do sono, né? E claro, isso aqui deve ser avaliado, como eu disse, né, por 14 dias. Não dando resultado clínico, aí você parte para mais duração ao todo, né, de 60 dias. Tá? Então, 14 para 60 vai dar aí mais 46 dias, né? Ou seja, fecha o tratamento todo aí por 60 dias. Tá bom? Lembrando de avaliar o indivíduo em relação à qualidade do sono pela escala de sono de Epworth, né? É a chamada ESSBR. Tá bom? Que aí vai gerar o critério clínico para utilizar ou não. Se você já recuperou a qualidade do sono, se ele já está com valores inferiores ali a 4, na verdade, né? Então você já está com a meta terapêutica alcançada. Se não, você mantém por mais 60 dias. Mas passou de 10, provavelmente vai precisar de uma intervenção mais importante. Tá bom? Muito bem, gente. Então, eu vou fechar aqui o compartilhamento. Eu acho que agora é o momento para perguntas. São 9h30. Acho que eu extrapolei um pouquinho do tempo. Claudinha, devolvo a palavra para você agora. Ah, mas foi muito bom, né? A gente ficou até... já nem acabou e a gente já está com um gostinho de quero mais aqui. Olha, foi muito bacana porque a gente conseguiu, né, identificar, você passou para a gente como identificar o risco da insônia, como a gente pode classificar essas ações dos fitos, como vai modular na questão dos receptores. E devido ao horário, vamos passar direto para as perguntas. Vamos sim. Gostei que o público está assim, bem questionador, muito legal mesmo. Vamos lá.
Primeira pergunta: quais os sinais e sintomas de alerta para fazer encaminhamento e deixar de ser um problema de saúde autolimitado? Até onde o farmacêutico pode fazer o manejo da insônia? Então, a Maria Eduarda está fazendo esse questionamento. Até que ponto os sinais e sintomas? Eu acho que ficou pela tua escala, né? Mas ali a gente faz o seguinte, né? Inicialmente, no relato do problema do sono, né, quando ocorre aquela queixa de sinais noturnos ou diurnos, você aplica o questionário. Passou de 10, é importante observar um pouco melhor ali aquela anamnese, porque ela, por ser uma situação bastante inespecífica, vocês viram que tem problemas cardiovasculares, neurológicos, então vai depender muito do que o paciente trouxer. É até difícil da gente falar assim agora, porque são tantas as possibilidades, né? Então, se você for pensar, por exemplo, claro, a gente como farmacêutico até, Maria Eduarda, acho que até deve cuidar um pouco da parte do uso de medicamentos e outras substâncias, né? E tentar identificar algum risco em relação a isso. Às vezes o paciente tem que usar o medicamento, está bem indicado, é necessário, enfim. Mas, por exemplo, a gente tem outras doenças neurológicas que podem estar relacionadas, como o caso de dor crônica, fibromialgia. Vou dar um exemplo aqui, tá? Fibromialgia. O paciente ele acusa vários pontos de dor espalhados pelo corpo, alteração do humor, por exemplo, uma fadiga muito pesada, né? uma indisposição física e mental bastante pesada. Olha, isso tem cheiro de fibromialgia. Pode não ser, pode ser fadiga apenas na forma crônica, tá? Pode ser síndrome de fadiga crônica, mas daí a síndrome da fadiga crônica, a gente já faz o ponto de corte se o paciente apresenta intolerância ortostática, por exemplo, ou então um comprometimento, um comprometimento cognitivo leve, né, como a gente chama. Não é demência, mas é um estado pré-demencial. Então, isso é muito complexo. Você teria que avaliar individualmente, né, para poder identificar alguns desses sinais de alerta que podem, enfim, fazer o indivíduo ser encaminhado, né, ser necessário fazer um encaminhamento para um especialista, tá bom? Mas se for a preferência do paciente, pelo menos de uma forma paliativa, talvez você possa lançar mão de algum fitoterápico que você esteja habilitado a prescrever. Não há problema, desde que não interaja com outro medicamento que o paciente esteja utilizando, tá certo? Mas não usar apenas isso como um único recurso. Então, cuidar das outras questões, de higiene do sono, tentar reduzir outros fatores de risco, mas passou de 10 ali na SS, você já, opa, peraí, vamos rastrear aqui com um pouco mais de cuidado. Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, legal. A Letícia perguntou, quem não tem sono restaurador, mas consegue dormir, pode dizer que a pessoa tem insônia? Eu posso perguntar para você o seguinte, você tem sintomas diurnos? Porque se tiver, tem insônia. Essa é a questão. Pode ser que você não tenha sintomas diurnos, né? Não tenha comprometimento nas suas atividades do dia a dia, que você acorde bem, durma bem e tal. Mas é muito difícil você não ter um sono restaurador. Porque às vezes você tem um sono restaurador em termos de qualidade muito bom, tem uma duração muito pequena, mas você passa o dia dormindo super bem. Tem algumas pessoas que delegam de uma forma diferente isso. Tem realmente opiniões distintas se isso realmente é saudável ou não. Mas eu acredito que o que responde a tua pergunta é se ela tem algum tipo de impacto durante o dia. Aí, se tiver, pode ter certeza, é insônia. O Rafael está perguntando o seguinte, não se pode fazer um revezamento com mais de um fitoterápico, respeitando o tempo de administração de cada um, para que se possa completar os 60 dias de tratamento? Rafa, é um critério clínico que pode ser utilizado com base num raciocínio mais tradicional. Normalmente, alguns profissionais costumam fazer isso, né? Para não hiperexpor aquele indivíduo àquele mesmo grupo de marcadores, né? Evitar um acúmulo hepático, por exemplo, né? Ou em qualquer outro tecido que venha a ser acumulado na distribuição. Mas falta um protocolo que nos diga, olha, isso é seguro, isso é eficaz. E aí a gente precisa lembrar que nem sempre a gente vai atuar apenas baseado aliás, a gente não deve atuar clinicamente apenas em evidências científicas externas, né?
Mas o que a gente tem, a partir da nossa própria experiência clínica, é o que nós chamamos de evidências internas. E aí, se isso for uma coisa que faça algum sentido para você e você aplique e tenha alguma experiência significativa, né? Porque não me parece uma coisa não racional, né? Você está provendo, inclusive, um cuidado ali de não ter um agravo em saúde, né? Com o uso dos fitoterápicos. Mas, assim, se você mantiver aquele resultado, aquelas metas terapêuticas com esse esquema, tendo também avaliado outras formas, né, como o uso contínuo, tudo bem, você pode adotar. Mas a pergunta é necessário? Porque você está perguntando aqui o seguinte, de cada um para que se possa completar 60 dias de tratamento, né? Ou seja, 60, eu acho que é isso, né? Você faz por 60, aí troca, aí faz mais 60, por mais 60 um outro esquema, depois troca, faz... Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas a pergunta é necessário manter esse indivíduo dessa maneira? A não ser que seja um esquema de desprescrição, que é uma coisa que tem sido trabalhada hoje, né? Por exemplo, desprescrição de drogas Z, de Zolpidem. Aí eu acho que poderia até isso aí ser submetido a um ensaio clínico para mostrar a segurança e eficácia disso, porque eu acho que é uma ideia bem razoável. Letícia está perguntando o seguinte, existe algum risco de utilizar melatonina sem prescrição médica? Risco sempre tem, né? Na verdade, risco é o que nós chamamos de probabilidade, né? Se a gente for observar os dados da melatonina, deixa eu tentar encontrar aqui uma monografia bem rapidinho, a gente vai ter algumas questões, né? Que estão, obviamente, muito relacionadas à dose. E, assim, ela tem reação adversa? Tem. Ah, mas não é uma substância que a gente produz? Mas, bom, testosterona, estradiol, progesterona também, né? São usados como medicamentos, a gente produz, mas elas podem provocar, as substâncias, né? Podem provocar efeitos adversos que são ruins. Então, no caso da melatonina, o que a gente pode observar, especialmente, cadê? Deixa eu botar aqui, por exemplo. Em doses pequenas é muito mais difícil de você achar, tá? Mas a gente tem, por exemplo, cefaleia, tontura, náusea, enjoos, né? Com o uso dela, especialmente com doses um pouco mais altas, né? Então, isso pode impactar diretamente sobre a utilização de máquinas ou dirigir no dia seguinte, né? Ela pode causar uma letargia no outro dia, né? Tem estudos interessantes mostrando uma relação entre o uso de melatonina e agravamento de transtornos depressivos, por exemplo, irritabilidade de rebote, ansiedade de rebote. Então, não é um produto inerte. Então, em decorrência disso, a gente pode ter, sim, riscos por conta do uso sem prescrição médica. Agora, isso é muito dose dependente, tá? Quanto maior a dose, maior a probabilidade disso acontecer. Rafael, é possível fazer uso de fitoterápicos visando a diminuição de doses de medicamentos alopáticos? Esse também é um raciocínio, Rafa, da fitoterapia mais tradicional. É possível fazer isso, sim, tá? Agora, me parece que faltam protocolos mais bem desenhados para a gente fazer isso com um pouco mais de segurança. Hoje eu sei que alguns profissionais fazem isso, mas de uma forma muito pautada, assim, na sua própria experiência clínica, tá? Uhum. Não é incoerente pensar nisso, mas, assim, é preciso discutir sobre o que fazer efetivamente, o que se quer efetivamente com isso. Marina, tem alguma evidência científica do efeito de compostos fenólicos presente no alecrim associado a distúrbio do sono? Pergunto porque na minha região vejo muito consumo do chá como calmante e potencializador do sono. Esse consumo é muito comum na região rural. Marina, o alecrim também tem ácidos fenólicos da mesma maneira, também é rico em ácido rosmarínico, inclusive. Então, quando você faz um chá do alecrim, você certamente tem ali algum tipo de quantidade, né, de ácido rosmarínico, especialmente porque é uma substância solúvel em água, então certamente você vai ter. Agora, a quantidade, a forma correta, se isso realmente tem relação com o efeito terapêutico, ou é um efeito placebo, né? Ou qualquer outro tipo de efeito relacionado à efetividade, aí só
analisando com mais cuidado. Mas assim, olha que não é dos produtos mais investigados para essa finalidade não, tá? Assim, a gente observa efeitos muito mais centrados em propriedades digestivas, mas não relacionadas a efeito calmante efetivamente. Mas por tabela, né, por ter alto rosmarínico e poder ter alguma ação depressora sobre o sistema nervoso central, talvez. Ela continua perguntando, e referente ao uso dos óleos essenciais, principalmente na forma da inalação, a lavanda, por exemplo, é muito utilizada. O que devemos ponderar no uso? Vejo atualmente o consumo elevado, muito como modismo, sem prescrição, sem orientação. A gente estava conversando sobre aromaterapia essa semana passada, não foi? Foi, Claudinha, foi. O que eu penso sobre aromaterapia? É uma prática terapêutica muito importante. A gente precisa fazer mais investigações sobre isso. Eu penso que a lavanda, ela é talvez uma das... O óleo essencial dela, né, que é rico em terpenoides e flavonoides, mas especialmente em terpenoides, tem talvez uma evidência, talvez seja a planta com a melhor evidência para aromaterapia, porque a aromaterapia tem estudos, tem literatura densa, inclusive, em relação a isso. Mas eu acho que com relação a essa prática, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. O que eu quero dizer com isso? Não se trata de uma panaceia, mas eu acho que é um recurso interessante, sim, quando você deseja um efeito complementar mais calmante, né? E porque tem estudos que mostram isso, você faz a infusão. Tem gente que até critica, mas não tem metodologia adequada para você fazer um controle com óleo essencial. Claro que tem, você faz uma essência sintética com as mesmas propriedades organolépticas do óleo essencial. Tipo, você não consegue diferenciar o que é óleo essencial do que é essência sintética inativa, sem ação biológica nenhuma. E você espalha em ambientes diferentes, deixa as pessoas inalando aquilo de formas diferentes, né? Ou por inalação direta, né? Ou, enfim, uma inalação durante o dia, enfim. Mas uma questão que precisa ser bem resolvida sobre isso é quanto à dose. Tá? E assim, eu particularmente não gosto muito dessa história de fazer consumo de óleos essenciais por via oral, como está sendo recomendado, né, por algumas empresas. E aí eu acho que estão entrando numa seara que é potencialmente perigosa. Quando você aplica óleo essencial diretamente sobre a mucosa, pegar uma colher de óleo essencial, botar para dentro, você vai corroer a sua mucosa gastroesofágica, especialmente, né? Oral também. Então, agora em pequenas quantidades, é claro, você até usa isso como um flavorizante, muitas vezes, não um produto que venha dar realmente uma característica organoléptica para alimentos, mas precisaria ter grau alimentício para isso. E se você está a fim de fazer consumo medicamentoso com óleo essencial, também teria que ter grau farmacêutico, mas boa parte desses produtos não tem isso, são grau cosmético, tá? E aí teremos que fazer uma conversa mais profunda sobre o que é grau alimentício, grau cosmético e grau farmacêutico, que é relacionado às características de qualidade daqueles insumos. Mas eu acho que, em resumo, é interessante a lavanda, porque ela realmente tem propriedades ansiolíticas quando utilizadas por inalação, via aromoterapia, tá? Mas me parece que a dose é uma coisa que precisa ser melhor desenhada nesse sentido. O duração, ou posologia, né? Duração, dose e também os critérios de uso. Não, olha que ano que vem teremos novidades, né, Leandro, sobre essa questão, mas deixa isso para o ano que vem. E a Ivanise perguntou, e as tinturas ajudam nos casos leves? Ajudam sim. E para mim a diferença assim, básica é que a tintura, muitas vezes, ela não é padronizada, você não tem uma ideia exatamente de quanto tem ali dos marcadores, né? Mas se você respeitar a literatura tradicional, tipo o formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira ou as monografias da Scope, da Comissão E da Alemanha, não vejo problema de você usar a tintura, né? Pode ser uma preferência do indivíduo, mas eu não posso dizer que tintura é melhor do que extrato seco ou que extrato seco é melhor do que tintura. Porque se você está dando a mesma dose dos marcadores, beleza. O ponto-chave é que, claro que devem existir diferenças, né, na composição fitoquímica entre eles, mas não há diferença significativa que leve você a ter um resultado completamente diferente. Agora, elas
também podem ser utilizadas, né? Independente se é caso leve ou moderado, mas dificilmente na forma grave vai contribuir isoladamente. Pode vir ali como um adjunto, né? Como um complemento do tratamento, mas é dessa forma. Acho que vai muito mais da preferência do indivíduo. Se ele prefere usar uma tintura por experiência anterior prévia, pela conveniência posológica, bom, aí conforto, né, muitas vezes, aí é com ele. Mas eu acho que sim, uma boa opção, sem dúvida. Nossa querida Nadima Zeidan, nutricionista especializada em pediatria, em casos de crianças com espectro autista, que podem apresentar alteração no padrão de sono, você indicaria qual fitoterápico? Bom, eu realmente adotaria como critério, por critério de segurança, a passiflora e a camomila, tá? Porque de todas elas são dois produtos que são bem estudados em crianças. Inclusive, a camomila desde a primeira infância, a passiflora a partir dos 6 anos de idade. E por esse critério eu pensaria nessas duas. Agora, claro, né? Uma criança com TEA, ela precisaria estar usando algum medicamento, né? E aí, se usar esse medicamento, mais uma vez, antes de pensar em botar mais uma coisa, é avaliar o que pode acontecer em relação a essas interações medicamentosas, se são prováveis, são possíveis, ou se simplesmente não tem nenhuma importância clínica. Mas, pela segurança, seriam esses dois aí. Que bom. Agora, Leandro, eu estou vendo aqui no chat todo mundo parabenizando, a aula maravilhosa, muito obrigada, todo mundo falando muito, super legal no chat aqui sobre a aula, e realmente foi muito bacana. A Kaline está falando uma questão que ela, segunda aula que ela chega no final, não conseguiu pegar porque ela está trabalhando. Kaline, nós vamos estar disponibilizando essa aula e o que a gente vai te pedir? Você passa para a gente um e-mail. Se você não recebeu a aula de ansiedade, a gente passa para você depois o link para você poder estar assistindo, tá? Lembrando que o FitoWeb é um evento ligado à pós-graduação em fitoterapia do Praticino. A gente vai continuar tendo um calendário de eventos maravilhosos, como a gente teve hoje. E a gente agradece o Leandro, porque o Leandro ele já é Praticino, já está com DNA Praticino. Então, assim, foi muito bacana a presença de vocês, a gente agradece. E bacana, assim, vocês permaneceram firmes até 9h52, isso é muito legal, isso mostra que realmente estava um interesse por essa aula maravilhosa do professor Leandro Medeiros, tá, gente? Bom, que bom. Então, nós vamos... e um dado que a gente podia ver, algumas pessoas se cadastraram com um único nome. Nós vamos estar liberando o certificado. Então, a gente pede para quem quiser o certificado e só se cadastrou com um único nome, manda um e-mail para a gente dando o nome completo para o certificado sair direitinho, tá bom? Então, assim, a gente parabeniza o professor Leandro, que foi uma aula show. E a gente aguarda vocês, né, Leandro? Semana que vem? Exatamente. Semana que vem a gente vai ter mais uma. A da semana que vem vai ser com a professora Sula. Cadê? Deixa eu ver aqui ela vai falar, eu não vou conseguir achar aqui rapidinho não, mas a Sula de Camargo vai falar, também professora da pós, da Praticino, ela vai falar sobre fitoterapia e emagrecimento. Então, um foco especial aí sobre as últimas evidências do que tem sido analisado, né, com relação a especialmente a essa relação dose-resposta, né, porque a gente já sabe de uma série de coisas que são utilizadas para essa finalidade, mas ela vai trazer dados mais recentes sobre essa relação e até novas espécies que não são tradicionalmente utilizadas aqui no Brasil para o manejo do sobrepeso e da obesidade, né? Aí na semana que vem, quem vai estar apresentando sou eu? Sou eu. Uhum. É isso aí. Aliás, Claudinha, não, a gente vai ter que conversar depois, porque semana que vem eu vou precisar fazer uma viagem na quarta-feira, mas depois a gente conversa. Enfim. A gente vai acertando. Exatamente. Gente, todo mundo convidado, quarta-feira que vem, tá? FitoWeb está aí do Praticino. Convide seus amigos.
chama mais gente, vamos fazer uma corrente do bem para aprender fitoterapia e ajudar as pessoas, né? Eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem uma missão de melhorar a qualidade de vida, de contribuir e fazendo de forma racional, sabendo o que a gente está fazendo, né? Então, assim, sem trazer aquela questão da lei máxima, né, Leandro, da bioética, né? Trazer beneficência sem maleficência. Então, a gente tem que estar fazendo isso. Gente, parabéns. Obrigada aí por vocês terem ficado com a gente até esse horário. São os vencedores aí com a gente. Obrigada, Leandro. Foi um show. A gente Valeu, amiga. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Gente, bora praticar higiene do sono agora, viu? Porque são quase 10 horas. Pois é, a gente fala tanto e chega na hora H, ninguém dorme cedo. Beijão, gente. Exatamente. Fica com Deus, se cuidem. Máscara, isolamento, distanciamento, tá bom? Esperamos vocês quarta-feira. Beijão. Um beijo grande. Valeu.